accessory organs not adversely affected by smoking Chesterfield. Now, that's the first such report ever published about any cigarette. Remember that report and make Chesterfield your cigarette. Get them, regular or king size. Chesterfield, the best possible smoke, much milder. Até os anos 90, o consumo de tabaco e nicotina era tão comum quanto o consumo de álcool. De acordo com a pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, nos anos 60, 60% da população acima de 15 anos fumava. Nessa época, a propaganda de cigarro era massiva e presente em todos os meios de comunicação, vendendo o produto como um rito de passagem para a vida adulta, um acessório indispensável. A glamorização do produto ganhava reforço com o antigo modelo Star System de Hollywood, um sistema em que atores e atrizes pertenciam exclusivamente aos estúdios em que trabalhavam, e eles eram obrigados pelos grandes produtores a fumar, algumas vezes até mesmo para substituir uma refeição. A partir dos anos 90, as consequências desse consumo começaram a surgir, e muitos fumantes foram diagnosticados com câncer e outras doenças cardíacas e respiratórias. Com as inevitáveis consequências da nicotina, as campanhas contra o uso de cigarro começaram. Propagandas se tornaram proibidas, impostos gigantescos foram aplicados e fumar em ambientes fechados foi impedido. As próprias caixas do produto passaram a ser obrigadas a produzir um alerta visual e gráfico. Até fumar no avião foi proibido. O Brasil tornou-se até mesmo referência no combate ao tabagismo, devido à lei antifumo firmada, chegando a atingir a porcentagem de 9,5% de fumantes entre toda a população brasileira no ano de 2021, segundo pesquisa da Vigitel. Por resultado da eficácia da campanha, crianças nascidas nos anos 90 e 2000 cresceram sendo ensinadas sobre as doenças e prejuízos trazidos pelo fumo. Fumar então era associado ao mau cheiro e às consequências horríveis que o hábito trazia. Com os anos, o cigarro se tornou, aos olhos dos jovens, algo arcaico e absolutamente fora de moda. Mas isso vem mudando. Fumar está voltando a ser visto com bons olhos pelos jovens, mesmo que eles nunca pararam de fumar de fato. Porém, o que vem acontecendo é que, após anos de queda, o número de jovens fumantes voltou a crescer. E tem um culpado para isso: o vape. Essencialmente, ele é uma espécie de cigarro eletrônico que se tornou comum nas rodas de amigos e febre no círculo social de adolescentes e crianças, sendo utilizado sem medo de forma regular, passado de boca em boca, com a vantagem de reproduzir mais de 8.000 diferentes sabores. O mais engraçado de tudo é que essa nova forma de fumar, que está conquistando os jovens do mundo todo, foi criada inicialmente como uma solução para fazer o fumante parar de fumar. Mas aparentemente o tiro saiu pela culatra, e aquilo que havia sido construído para diminuir os números de fumantes pode ser o responsável por fazer com que a próxima geração seja de fumantes. Mas como exatamente isso aconteceu? É exatamente o que eu vou te contar nesse vídeo. Antes de entender o problema, vamos voltar um pouco no tempo e entender primeiro como esse produto foi de solução a problema. Tudo começou há milhares de anos no Oriente, onde era comum a vaporização de ervas e plantas em pedras quentes, para efeitos medicinais e também recreativos. Essa prática é extremamente cultural nos dias de hoje na Índia, Paquistão, Egito e países da Península Arábica, é o que conhecemos como narguile ou arguile e influenciou a criação dos vapes. No século XX, com a popularização do cigarro, diferentes protótipos e modelos foram criados na tentativa de evolução ou substituição do produto. Mas faltava tecnologia a essas invenções que eram simplesmente ignoradas pelas empresas de tabaco. Existem documentos que comprovam que a Philip Morris estava desenvolvendo cigarros eletrônicos na década de 90, mas a ideia nunca foi para frente. Inclusive, antes da Philip Morris, existem rastros de que na década de 60 uma espécie de cigarro eletrônico foi patenteada nos Estados Unidos. Até que em 2003, na China, um homem teve um sonho. Hong Lik, um farmacêutico fumante que havia perdido o pai para o câncer devido ao uso de cigarro, sonhou que se afundava em uma nuvem de vapor. Certo de que se tratava de um sonho profético e com medo de que acabasse tendo o mesmo destino do pai, ele decidiu parar de fumar. Mas ele sabia que isso não era uma tarefa fácil e então pensou: e se houvesse uma forma segura de fumar? Com isso em mente, ele desenvolveu o primeiro cigarro eletrônico. O primeiro cigarro eletrônico utilizava ultrassom para vaporizar a nicotina, o que, de certa forma, permite o hábito de fumar, mas sem de fato estar fumando. Isso acontece porque, ao contrário do cigarro comum, neste produto não ocorre o chamado alcatrão.
a queima de material e substâncias cancerígenas derivadas da combustão do tabaco que vai direto para o pulmão. Dá para dizer que a invenção de Lick ajudou a popularizar o cigarro eletrônico e a partir dessa invenção, novos produtos começaram a surgir, dentre eles os vapes e os pods. Cada um possui diferentes características e indicações ao uso, mas essencialmente o que acontece é o líquido se transformando em vapor. Geralmente, este líquido é saborizado para dar uma experiência ainda melhor ao usuário e pode ou não conter nicotina. Por isso que aqui se usa o termo vaporear e não de fato fumar, por não haver fumaça, mas sim vapor. E aqui está como isso funciona. O objeto é composto pela bateria e outros 2 compartimentos, o reservatório, onde irá o líquido, e o atomizador, onde estará a resistência que aquece o líquido, o transformando em vapor. O produto se tornou comum e atualmente está em sua 4ª geração. Os mais populares hoje são os chamados pods, similares a pendrives e que podem ser descartáveis, possuindo uma quantidade limitada de tragadas, ou como são chamados, número limitado de puffs. De fato, a prática se provou eficaz para fumantes. Muitos defendem o produto como salvador de suas vidas, com relatos de melhora da respiração, diminuição da ingestão de nicotina e outros fatores. Mas o produto não se restringiu apenas a fumantes e está criando um novo velho problema. Você sabia que a venda, importação e a propaganda de vapes no Brasil é proibida? A Anvisa proíbe a comercialização do produto desde 2009 por não haver dados científicos acerca das atribuições do produto. Mas basta escrever no Google a palavra vape para aparecer lojas especializadas, blogs sobre o assunto e vídeos com dicas, com preços que em média vão de R$70 a R$700. E não precisa nem disso, basta rolar o seu feed nas redes sociais para ver influenciadores digitais e jovens utilizando o produto. Se quiser comprar um, basta ir a uma tabacaria ou um bar, ou só andar na rua para ver camelôs fazendo anúncio de pods descartáveis. Em entrevista com a BAT Brasil, antiga Souza Cruz, a maior empresa de tabaco do Brasil, cerca de 2 milhões de brasileiros são consumidores de cigarros eletrônicos, tendo o mercado quadruplicado desde 2018. Na mesma reportagem, o jornal apurou que no Brasil se faz cerca de 6,2 bilhões de reais por ano no mercado ilegal de tabaco. Não há como negar, o vape se tornou uma febre, principalmente entre os jovens. Com a possibilidade de adicionar sabores e com a informação que vape é mais seguro que o cigarro, o eletrônico é muito chamativo. Porque sim, esses jovens foram ensinados que nicotina é ruim, destrói seu pulmão e traz outras difíceis consequências. Mas ainda assim, eles também cresceram vendo esses personagens incríveis e poderosos fumando e parecendo mais glamourosos por causa disso. Com essa imagem construída, a vontade de experimentar existia, ao mesmo tempo em que eram atingidos pelas campanhas contra o uso com fotos assustadoras das capas de cigarro. Mas quando este produto passa a aparecer de uma forma mais saudável e descolada, é a oportunidade perfeita para finalmente matar a curiosidade sem o medo de ser prejudicado por aquilo que ouviam a vida inteira. O mesmo tipo de propaganda utilizado nos anos 50 e 60 para a venda de cigarros estão sendo atualizadas agora para a venda dos vapes. Porém, o alcance é ainda maior com influenciadores fazendo propaganda do produto. Segundo a revista Veja, mais de 30,7 milhões de publicações utilizam a hashtag Vape no Instagram. O que essas crianças parecem não entender é que alguns também possuem nicotina e podem levá-los a se tornar futuros fumantes. E mesmo os vapes que não possuem nicotina ainda assim podem levar a outras consequências no pulmão. Existem muitas informações sobre os diferentes tipos, inclusive com informações conflitantes, o que pode piorar a situação para quem quer experimentar e procura estudar mais sobre o assunto. Mas 2 dos tipos mais comuns são o vape e o pod. Os líquidos utilizados em cada um deles são diferentes. O vape usa o juice, que pode ou não conter nicotina em proporções menores, e o pod usa o nic salt, que essencialmente é um sal de nicotina, e sua concentração de nicotina é maior. De acordo com a matéria do Hospital Johns Hopkins, mais de 40% das crianças que utilizam o vape não tinham uma experiência anterior com o tabaco. A Pesquisa Nacional de Tabaco para Jovens de 2021 dos Estados Unidos reportou que mais de 2 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio utilizaram algum tipo de cigarro eletrônico no ano de 2021, onde 8 a cada 10 estudantes usam o produto com essência. E não se trata de um problema recente. De 2011 a 2015, o uso desses dispositivos por estudantes já havia crescido 900%, segundo o relatório da US Surgeon General, entidade pertencente ao Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos.
Esse número continua crescendo em todo o mundo, indo em contraste com a diminuição das taxas de fumantes de cigarros comuns. Em 2019, o uso de cigarros eletrônicos foi até mesmo considerado uma epidemia nos Estados Unidos, quando mais de 2.500 casos de internações relacionados ao consumo foram reportados, com pacientes que apresentavam sintomas como falta de ar, tosse, náusea, vômito e até mesmo sangue nas vias respiratórias. Dentre esses pacientes, estima-se que 16% deles sejam americanos com menos de 18 anos. O diretor de pesquisa clínica do Centro Cicarone de Prevenção de Doenças Cardiovasculares, Michael Blaha, concorda e diz: podemos estar causando a próxima epidemia de fumantes por meio de jovens viciados em cigarros eletrônicos no início da vida. Embora o vaping possa não ser tão perigoso quanto fumar, não é uma prática segura. Especialistas acreditam que o produto esteja levando partículas de gordura ao pulmão daqueles que utilizam. Nos aromas utilizados, há substâncias como propileno, glicol, glicerina, nicotina e flavorizantes. E já foram identificados que os sabores amanteigados possuem diacetil, substância conhecida por causar bronquiolite obliterante, mas conhecida por pulmão de pipoca, uma doença pulmonar que causa nódulos nos bronquíolos. Cigarros eletrônicos, em geral, de fato ajudaram muitas pessoas a largar o cigarro e é por isso que em alguns países, lojas de venda do produto são legalizados. Mas se pegarmos o exemplo do próprio criador do produto, Ron Lick, que não só não teve resultado em seu objetivo inicial, mas como também passou a consumir tanto cigarro comum como eletrônico, veremos uma consequência inesperada. Os resultados da pesquisa da King's College de Londres mostram que, embora a utilização de cigarros eletrônicos entre os jovens britânicos tenha aumentado nos últimos anos, o uso regular permanece baixo. Apenas 1,7% dos menores de 18 anos usam cigarros eletrônicos semanalmente e a grande maioria deles também fuma cigarro. Dentre os jovens que nunca fumaram cigarro, 0,2% usam cigarros eletrônicos regularmente. E é esse o problema, pois o cigarro eletrônico está iniciando os jovens a ter o hábito. No Reino Unido, o cigarro eletrônico é visto como uma alternativa menos danosa que o cigarro comum. Segundo John Newton, diretor de saúde pública da Inglaterra, poderíamos acelerar o declínio do tabagismo se mais fumantes mudassem completamente para o vaping. O uso de um cigarro eletrônico com o suporte do Stop Smoking Service pode dobrar as chances de parar de fumar. No entanto, o país passou a considerar ex-fumante o indivíduo que não consome mais o cigarro comum, mesmo que ele ainda dependa de nicotina. E com isso, chegaram ao número de 51,6% de ex-fumantes, o que é um ótimo número. Porém, 44% dos britânicos, assim como Ron Lick, se tornaram dependentes dos dois. No Brasil, apesar da proibição em território nacional, os números crescem. De acordo com a pesquisa PENSE realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, com o apoio do Ministério da Educação, no ano de 2019, a região Centro-Oeste liderava o número de estudantes escolares que experimentaram cigarros eletrônicos, tendo cerca de 23,6% na rede pública e 24,3% na rede privada de ensino. E os números podem aumentar considerando que durante a pandemia o consumo de cigarro no país cresceu 34%, segundo pesquisa realizada pelas Universidades Federal de Minas Gerais e Estadual de Campinas. Mas mesmo com a proibição em território nacional, por que esse tipo de produto é vendido livremente? A Anvisa, em nota lançada em 2019, anunciou o monitoramento online e a retirada de 727 anúncios de venda do produto de 2017 a 2019. Mas com a fiscalização de estabelecimentos na mão de vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, isso chega a ser suficiente? Em 2018, a Receita Federal havia anunciado o crescimento de 140% de apreensões de cigarros eletrônicos. Mas como e por qual motivo a venda permanece tão facilitada? Com o crescimento do consumo e a cultura do vape sendo estabelecida no Brasil, as empresas de tabaco pressionam a Anvisa para a liberação e regulamentação do produto no Brasil, considerando que o país já é um dos principais mercados na América Latina. Com isso, a agência abriu um inquérito de revisão sobre a proibição dos DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar, em 2019. Porém, devido à complexidade do assunto, a decisão que deveria ser tomada em dezembro de 2021 ainda é incerta. E aí, o que você acha dessa modinha de fumar pendrive? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, se você quer empreender, mas não tem muito dinheiro para investir ou não sabe por onde começar, eu gravei uma aula online onde eu te mostro como eu criei esse canal aqui e transformei ele num negócio sólido. Para assistir é só acessar o primeiro link na descrição aqui embaixo.
Outra coisa que é muito popular entre os jovens são os energéticos, graças à Red Bull, que curiosamente fatura bilhões de dólares por ano sem fabricar uma lata de energético sequer. Para entender como eles fazem isso, confere esse vídeo aqui que está na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.